Encantada e os Filhos da Vaca, Pedro Xisto. Descrição de capa. Fundo azul com nuvens em tons de azul mais claro. No topo, o nome do autor, Pedro Xisto, em letras médias e azuis. Abaixo, o título, Encantada e Filhos da Vaca, em letras brancas e grandes. Ao centro, uma ilha formada por uma porção de terra curva, como uma colina e alaranjada. Sobre a ilha, ao centro, há um coqueiro de tronco marrom e folhagem verde no topo. Próximas à sua base, 2 moitas verdes. Há 2 bois, um preto, à esquerda, e outro branco à direita. São vistos de lado, voltados um para o outro. Têm chifres e rabos que acompanham a cor do corpo e focinho rosados. Na testa do boi preto, há o desenho de uma estrela e, na do boi branco, um coração. Sorriem, de olhos fechados. Abaixo e à frente, a ilustração de uma menina vista de frente e a partir do pescoço. Tem longos cabelos castanhos e ondulados que se estendem para os lados. Pele marrom clara, olhos fechados, nariz pequeno e arrebitado e a boca fechada em um sorriso. Na parte inferior da imagem, um rio em azul escuro. Fim da descrição. Encantada. Lutar sempre, desistir jamais. Nos rincões da grande floresta, onde a magia adora se manifestar, os mistérios andam soltos, esperando alguém para desvendar. São tantos habitando esse lugar que poucos foram desvendados, e por muitos caboclos são contados, como esse que vou relatar. Tentando um desses mistérios encontrar, visitei uma comunidade, parecia um paraíso, que dava gosto de estar lá. Como não tinha condução para chegar até lá, peguei uma canoa e comecei a remar. Ao me aproximar desse lugar, avistei uma senhora de cabelos brancos que, embaixo de uma árvore, com uma vassoura estava a limpar. Era na beira do rio, onde a senhora estava a labutar. De dentro da canoa perguntei se eu podia encostar. Ela respondeu que sim, que eu podia me achegar e que eu não reparasse a humildade do lugar. Desembarquei, me apresentei, agradeci por poder estar lá. Ela, toda educada, também agradeceu por eu ter ido a visitar. Descrição de imagem. Ilustração com fundo formado por céu azul claro com poucas nuvens brancas. Abaixo, a silhueta de ilhas com árvores em marrom. Ao meio, um lago azul escuro com ondas suaves. À frente dele e à esquerda, parte de uma ilha com solo marrom, onde uma senhora o varre com uma vassoura em tons de marrom. A senhora tem pele marrom clara, cabelos compridos, lisos e brancos, sobrancelhas brancas, olhos castanhos, nariz pequeno e arrebitado e boca fechada em um sorriso. Veste regata branca, saia longa verde clara e sapatos em verde escuro. Olha para baixo, onde a vassoura levanta pequenas nuvens de poeira em bege. Atrás dela, à esquerda, parte de um coqueiro de tronco marrom e folhas verdes. À direita, sobre o rio, um pequeno barco marrom navega na direção da ilha. Dentro dele, um homem é visto a partir da cintura. Tem pele bege e olhos castanhos, usa chapéu amarelado e camiseta laranja. Fim da descrição. Então comecei a lhe explicar que estava só de passagem à procura de mistérios que porventura pudessem existir naquele lugar. E eu ficaria muito agradecido se ela conhecesse algum e se não fosse incômodo ela pudesse me contar. Sem largar a vassoura, ela pediu para eu sentar, que mistérios tinha muitos, mas demorava tempo para relatar. Alegre com sua resposta e pela gentileza que lhe era peculiar, peguei meu caderninho e me preparei para anotar. Com uma voz suave e sem gaguejar, a senhora de cabelos brancos e educada começou a narrar que em um lago para as bandas do Aduacá, um jovem saiu à tardinha para pescar. Isso era costume no lugar. Alguém teria que pegar a boia e de costume era à tardinha, quando o sol já iria descansar. Nesse dia foi o jovem José, o escalado da família para pescar. Só que ninguém imaginava que ele não iria mais voltar. José pegou seus arreios, colocou na canoa um terçadinho na proa e um peso na popa para equilibrar. Pediu as bênçãos dos pais, saiu dizendo até mais e, sem muito pensar, pôs-se a remar. Ele era o exímio conhecedor do lugar, sabia onde eram os melhores lugares para pescar, mas nesse dia aconteceu algo diferente que me arrepia os pelos só de pensar. O jovem ia assobiando a remar, quando de repente, sem ele esperar, apareceu uma ilha na sua frente e a seu redor muitos peixes a pular.
Descrição de imagem. Ilustração com fundo formado por um lago em tons de azul. É visto de cima. À direita, um pequeno barco marrom flutua entre ondas pequenas em azul mais escuro e branco. Dentro do barco, há um objeto preto e volumoso, além de 2 recipientes brancos e retangulares, fechados por tampas. Sentado no meio, o pescador tem pele marrom clara, cabelos curtos e volumosos, castanhos, sobrancelhas, olhos, barba e bigode marrons, nariz pequeno e boca aberta. Veste camiseta branca, calças azuis e sapatos pretos. Segura um remo marrom com as 2 mãos, cruzando seu corpo. Ele olha para um peixe à direita que pula no ar e o encara de volta. Mais 4 peixes rodeiam o barco. 3 deles estão com as cabeças para fora d'água sorrindo. Um deles tem a cauda erguida. São laranjas, com manchas amarelas e tem olhos verdes. Há ainda um peixe mais distante do barco, à esquerda. Ele sorri observando o barco. A água ao redor dos peixes faz ondulações em branco e azul. Fim da descrição. José ficou intrigado com aquela situação. Não sabia de onde vinha aquela ilha, mas os peixes a pular animavam sua pescaria, deixando cheio de alegria seu coração. Sem muito pensar, ele começou a pescar. Logo encheu a canoa de peixe e ele se preparou para voltar. Foi quando ele tentou se situar. Conhecia muito bem a região como a palma de sua mão, mas nunca tinha visto aquele lugar. Pensou e nada de lembrar. Foi quando alguém que se encontrava na praia, de blusa branca, de chita e saia, começou a lhe chamar. Era uma moça linda, da pele clara como o luar, cabelos castanhos e compridos, que fez José logo se apaixonar. Descrição de imagem. Ilustração com fundo formado por céu azul claro com poucas nuvens brancas. Na parte inferior, o lago em azul mais escuro, com ondas baixas em tons de azul. À direita, uma ilha formada por uma porção de terra marrom, como uma montanha com pedras cinzas e moitas verdes. Há árvores de troncos em marrom escuro com as copas em tons de amarelo e laranja, e palmeiras de troncos beges com folhagens verdes. Entre elas, há moitas verdes com galhos de folhas laranjas e 2 flores amarelas. Na parte inferior da imagem e à frente, há a silhueta preta do homem na embarcação voltados para a ilha. Ele segura o remo na mão direita. Fim da descrição. Da direção da moça, de onde o vento estava a soprar, exalava um perfume inebriante, fazendo o rapaz querer se aproximar. Era muita beleza em um só lugar. Uma ilha linda arborizada, de areias claras, com um aroma gostoso, difícil de explicar, e aquela deusa em forma de moça a lhe chamar. Em sua canoa pensando que decisão tomar, José tomou coragem, já pensando em libertinagem, e em sua direção começou a remar. Chegou à beira da praia. A moça veio lhe cumprimentar. Com o ar de agradecida, começou a lhe falar. Muito obrigada, moço, por vir me salvar. Há muito tempo estou esperando alguém para me libertar. José ficou sem ação, sem saber o que falar. Apenas tentava consolar a moça que estava a lhe abraçar. Após alguns minutos tentando entender a situação, José, que não tinha falado nada, perguntou: quem é você então? Um pouco mais calma, a moça começou a falar. Moço, assim como você, não sou desse lugar. Descrição de imagem. Ilustração com fundo esfumaçado em branco e verde claro. Há folhagens verdes espalhadas. À direita, o pescador abraça a moça, vistos a partir das cinturas e voltados um para o outro. À esquerda, a moça tem pele marrom médio, cabelos lisos, compridos e castanhos, sobrancelhas na mesma cor e nariz fino. Veste blusa cinza e saia verde. Tem os olhos fechados, dos quais escorrem 2 fios largos de lágrimas azuis pelas bochechas. Sua boca é uma pequena linha curva e preta. Tem a cabeça voltada para o peito do homem à direita, que é um pouco mais alto que ela. Ele tem os olhos azuis bem abertos, com as sobrancelhas e boca arqueadas. Veste blusa roxa, calças azuis e envolve a moça em seus braços. Fim da descrição. Não sei como vim parar aqui, nem sei como lhe explicar. Só lembro que estava dormindo em casa e acordei nesse lugar. Tentei de todas as formas sair. Gritei para que alguém viesse me ajudar. Tudo o que foi possível eu fiz, para sozinha não ficar. Aqui é muito gostoso de morar. É lindo, é farto e nunca chove. As praias são lindas, aconchegante para ficar. Os passarinhos fazem festa nas fruteiras que não param de frutificar.
Os jardins são lindos, parece que alguém está sempre a cuidar. Existe uma casinha com tudo para morar, só não tem um dono que possa reclamar. Quando aqui vim parar, cansada, adormeci e comecei a sonhar que eu viveria aqui e podia de tudo desfrutar. E uma voz que não parava de falar me avisou, e não era para eu me espantar, que um jovem iria me substituir, só então eu poderia para casa voltar. E que por tudo quanto é graça, por mais que fosse pressionada, a ninguém, mais ninguém, eu poderia falar desse lugar, porque se eu cometer esse erro, eles não irão me perdoar. Esteja onde eu estiver, voltarei e nunca mais sairei desse lugar. José, abraçando-a, gostando e não querendo largar, adormeceu e, quando acordou, estava sozinho deitado na praia. Nas redondezas nunca mais ouviram dele falar. Os pais o procuraram, até promessa fizeram, mas nada de achar. A moça que estava com José a conversar acordou em sua casa com febre e com muita gente a seu redor, ajoelhados a rezar. E uma senhora que entendia de encantos pedia a Deus e tudo quanto era santo, de joelhos dobrados e em prantos, para que ela pudesse desse encanto se libertar. Os santos intercederam, e nosso bom Deus os atendeu. A moça se recuperou e por muito tempo lá viveu. Constituiu família e se mudou para longe do Aduacá. Só não pôde gerar filhos para seu sangue se proliferar. Seu marido morreu, mas ela guardava um outro amor em particular. Seu amor secreto era José, o moço que tinha ido ficar no seu lugar. Empolgado com as anotações, para nada deixar passar, não percebi que a simpática senhora não se encontrava mais naquele lugar. Apenas a vassoura caída fazia-me imaginar como ela tinha sumido ou se ela realmente existiu naquele lugar. Até hoje me vejo imaginando, e sempre estou a me perguntar, será que aquela educada senhora era a encantada do lugar? E ela contou a história, para seu amado voltar. Ou é minha imaginação e estou a delirar? Enquanto existir mente fértil e esse rio gigante correr para o mar, sempre existirão mistérios e histórias para contar. Essa eu juro que é verdade, e quem quiser duvidar, procure aquela senhora educada, quem sabe ela ainda apareça por lá. Fim do volume. Filhos da vaca. Desavenças entre irmãos é questão familiar. A maioria vive em união, outros amam se desafiar. Em cada canto do mundo há sempre histórias de irmãos para contar. Na minha ilha há uma diferente de tudo, que do meu jeito faço questão de narrar. Histórias que o povo conta fazem parte da cultura de um lugar. Essa que eu vou contar escutei do meu bisavô, que jurou ser verdade e eu podia acreditar. Que em 1900 e tantos, em uma fazenda da ilha, existia uma vaca preta e branca que de uma holandesa era filha. Era uma vaca estimada, orgulho do fazendeiro que vivia se gabar, que ia importar um reprodutor para com ela cruzar. Porém ela fugiu e em outro campo foi pastar. Envolveu-se com uma manada, mostrando o quanto era dada, deixando o dono enfurecido querendo-lhe matar. O vaqueiro, com pena da coitada, livrou a barra da safada. Mentiu para o dono da fazenda, dizendo: ela não fez nada. Mas o tempo, que é o senhor da razão, mostrou para o vaqueiro bonzinho que, nesse mundo de tadinhos, tem que fazer o que é certo e não agir pela emoção. A vaca, que não tinha feito nada, completou o ciclo da gestação, deu à luz 2 bezerros, mas não conseguiu dar de mamar à sua criação. Faleceu logo em seguida. Na hora do parto teve complicação. Eram siameses grudados pela testa, de resto eram lindos, beiravam a perfeição. Descrição de imagem. Ilustração em fundo branco que forma o céu com nuvens azuis. Abaixo, o chão verde. Sobre ele, à direita, 2 bois com as testas grudadas uma na outra. São vistos de lado e a partir da metade do corpo. À esquerda, o boi é preto de olhos azuis. À direita, o boi é branco com olhos verdes. Se encaram com as sobrancelhas erguidas. Fim da descrição. Na cidade era motivo de admiração. Uns diziam ser castigo, outro provocação. Um era branco e outro preto, uma cópia às avessas do irmão. O fazendeiro, pensando no lucro que os 2 iam dar, chamou o vaqueiro para os 2 desgrudar. O vaqueiro, pensando em o patrão agradar, falou: não se preocupe, que um jeito eu vou dar. Chamou o feiticeiro, que já pensando no dinheiro, matou a galinha do vaqueiro,
Rodou, pulou, fez defumação, mas não conseguiu separar os irmãos. O vaqueiro, desesperado para cumprir a missão, chamou o doutor da cachaça, afamado da região. Era sua última esperança para resolver a situação. O doutor, embriagado, chegou, analisou a situação, viu na mão do vaqueiro um terçado, pediu o utensílio emprestado e de um só golpe resolveu a questão. Foi festa para todos os lados. Os dois foram separados, mas mesmo no chão ensanguentados, os dois pareciam estar brabos. O doutor, com os dois operados, para estancar o sangue dos brabos, violeta na testa do preto passou, e o branco com mercúrio curou. Os dois ficaram em observação até cicatrizar a operação. O espanto foi geral, pois até hoje ninguém viu nada igual. Como se entalhada a cicatrização, na testa do preto tem a forma de uma estrela, e como por encanto, na testa do branco um coração. O fazendeiro, alegre com o vaqueiro por ter resolvido a situação, deu a ele o branco e ficou com o preto para reprodução. Os dois, mesmo pequenos, viviam a brigar. O fazendeiro, com medo do preto se machucar, pediu que o vaqueiro levasse o branco para outro lugar. O vaqueiro, triste com a decisão do patrão, pegou o branco, pediu demissão. Foi para outro lado da cidade, cuidar do seu boi de estimação. Descrição de imagem. Ilustração em fundo azul, formando o céu com nuvens brancas. Na parte inferior, o chão verde com moitas rosas espalhadas. Ao centro e ao fundo, há uma árvore de tronco marrom e copa verde. À frente, os bois se encaram, soltando fumacinha pelas narinas, com as sobrancelhas arqueadas e uma das patas dianteiras dobradas. À esquerda, o boi preto está menos inclinado para baixo que o boi branco, à direita. Fim da descrição. A vida na cidade começou a mudar, quando o fazendeiro no mercado falou que o seu touro era o mais forte e o mais bonito e o vaqueiro demitido não gostou. O vaqueiro, que pescador se tornou, tendo o dom da rima, com um tom de ironia, um verso tirou. Ei, fazendeiro, pode se gabar, teu boi pode ser o tal do lado de lá, mas se o branco essezinho encontrar, o preto vai ficar moído de tanto apanhar. O fazendeiro, não gostando da citação, por um tempo ficou calado, mas de tanto o assunto ser comentado, resolveu responder à provocação. Vaqueiro, eu vou te falar. O preto é boi de raça, não foge a uma briga. Se quiser ver teu boizinho virar linguiça, marca o local para ele levar uma pisa. O recado foi dado. O vaqueiro pescador ficou agoniado. Querendo provar que o seu boi era o melhor, o encontro foi marcado. Perto da capela, na direção do mercado, no caminho há um descampado. À tardinha, leva teu boizinho preto, que o branco vai deixá-lo desfigurado. Era mês de junho, dia de São João. Os donos, preocupados com a disputa dos irmãos, fizeram promessa ao santo para que seu boi fosse o vencedor da tão falada competição. Os dois, por seus donos, foram preparados, cheio de adornos enfeitados, como se fossem para uma festa e não para uma briga no descampado. No local da competição já existia uma multidão. Divididas, uma de cada lado, pulavam gritando o nome do boi amado. Os dois chegaram, o alvoroço foi de montão. Os torcedores estavam loucos para ver a decisão. Para não haver briga em frente à capela da padroeira, o padre entrou no meio para organizar aquela peleja. Descrição de imagem. Ilustração com fundo azul e branco, formando o céu. Abaixo, o chão é uma superfície reta e marrom. À frente de uma colina verde, à esquerda e ao fundo. A colina tem um caminho bege que leva até a porta de uma igreja. Esta é bege, com telhado marrom e uma cruz no topo do mesmo. Sua frente tem uma janela azul, reta no parapeito e ovalada no topo. Abaixo dela, a porta dupla e marrom que tem o mesmo formato. À frente da igreja, os donos dos bois estão ao lado de seus animais. À esquerda, o boi preto está enfeitado por fitas azuis nos chifres e por um babado que cobre suas patas, na cor preta com detalhes azuis. Ao lado dele, seu dono tem pele bege, sobrancelhas, barba curta e bigode marrons e olhos verdes. Veste chapéu azul e cinza, camisa azul, calças cinzas e sapatos marrons. Tem a mão esquerda erguida e fechada, olhando para o jovem à sua frente, à direita da imagem. O jovem acompanha o boi branco, que usa um colar de contas roxas e laranjas e veste um manto azul, com flores azuis e verdes. O jovem tem pele marrom clara, cabelos curtos, olhos e sobrancelhas castanhos.
Veste regata lilás, calças azuis, com um cinto preto e sapatos marrons claros. Tem a boca aberta e aponta com o indicador da mão direita para o homem. Sua mão esquerda está sobre o boi branco. Os animais têm os olhos fechados e bocas curvadas. Fim da descrição. O padre astuto começou a falar. Todos são filhos de Deus, para que brigar? Os dois são lindos, fortes e queridos no lugar. Por que não pensar em outra forma de se enfrentar? O pescador, se achando esperto, deu sua sugestão. O meu boi é o melhor, isso não precisam nem falar. É forte, bonito e branquinho, verdadeiro rei do lugar. Mas se quiser ver na rima, é só se manifestar. Vendo a arrogância em frente à multidão, o fazendeiro deu como resposta outra sugestão. O preto é o melhor, isso não dá para negar. Se além da rima souber cantarolar, te prepara para apanhar. O padre escutou a tudo, com cara de admiração, pois os dois defendiam os bois com muita determinação. Depois daquela pequena reunião, para dar uma resposta à multidão, o padre, que fazia papel de juiz, tomou uma decisão. A partir daquele dia, naquele lugar, no mês de junho, os dois iam se enfrentar, não com brigas, mas com adornos, versos e animação, e quem se apresentar melhor será o campeão. Os torcedores, aceitando a decisão, saíram com seu boi cantando vitória, cada torcida em uma direção, gritando: meu boi é o melhor, é o campeão. Chegando ao curral, foi festa a noite inteira. Brincaram, dançaram, na maior bebedeira. Mas os donos só queriam se gabar e esqueceram dos irmãos que só queriam brigar. O preto, preso no curral, estava com uma fúria descomunal. Arrebentou a cerca como se fosse de papelão e fugiu para brigar com o irmão. O vaqueiro pescador, tendo percebido que o branco estava enfurecido, o amarrou em um tronco de taperebá para que ele pudesse se acalmar. Ele não percebeu que o branco, não conseguindo se soltar, pulou, se debateu até o laço apertar, sufocando o branco até o ar lhe faltar. Brabo por não poder se soltar e ir atrás do irmão para brigar, o branco faleceu, fazendo todo o povo do lado de cima da ilha chorar. Foi geral a comoção. Todos juntos tomaram uma decisão de enterrar no curral o boi de estimação e que ele fosse festejado junto com São João. O fazendeiro, por outro lado, com a fuga do reprodutor, estava desesperando. Junto com o povo, o preto procurou, até a exaustão, mas não o encontrou. O tempo foi passando, a saudade do preto apertando. O fazendeiro uma ideia foi bolando. Para manter a imagem do preto viva, mandou fazer um boi de pano. Descrição de imagem. Ilustração com fundo amarelo, manchado por pequenas formas laranjas nas extremidades. Também estão espalhados confetes e serpentinas coloridos. À esquerda, 2 mãos seguram cada uma a imagem de um boi. Estão representados a partir dos corpos sobre uma vareta comprida abaixo, que serve de base para as mãos segurarem. À esquerda, o boi é preto com um babado rosa abaixo do corpo. Tem olhos azuis e uma estrela na testa. À direita, o boi é branco com um babado azul. Tem olhos verdes e um coração na testa. Fim da descrição. O pescador, que era filho nordestino, lembrou da brincadeira do seu torrão. Também fez um boi de pano branquinho para lembrar seu touro querido e brincar o São João. O fazendeiro, achando que era provocação, mandou avisar o pescador sem noção, que não importava se fosse de carne ou de pano, mas no mês de junho iam tirar o desengano. O pescador, que não era de se intimidar, mandou dizer ao fazendeiro que a data já estava marcada, venha preparado para apanhar. O povo da ilha, sempre dividido, não querendo dos irmãos esquecer, falavam aos 4 cantos da ilha: quero ver quem vai correr. O dia tão esperado chegou, a disputa aconteceu, ninguém se machucou, mas até hoje não se sabe quem venceu. Graças aos irmãos que nasceram grudados pela testa e de uma disputa que se transformou em festa, a nossa ilha é conhecida e o mundo hoje diz que o nosso povo é criativo, hospitaleiro e feliz. Quem quiser pode falar, mas a história que eu relatei é verdadeira, parece brincadeira, mas se duvidas, do meu bisavô pode perguntar. Fim do volume. Sobre o autor. Meu nome é Pedro Xisto, mas por um triz não foi albano. Tudo porque no dia do meu nascimento, quando meu pai soube que sua cria era macho, resolveu sair para comemorar e brincar no seu amado boi de pano. Ao voltar da sua comemoração,
Papai já chegou gritando, vai ser Albano o nome do meu curuminzão. Mamãe, que estava a me acariciar, disse, nem a pau, Zé, Albano ele vai chamar. Ele vai se chamar Pedro, que é o nome do meu padroeiro particular. Fui criado com muito amor, e hoje aqui estou. Não sou poeta, muito menos escritor. Apenas cato palavras para minhas rimas compor. E apresentar a vocês isso que faço com muito amor. Encantada e os Filhos da Vaca. Pedro Xisto. Primeira edição revista pelo autor. Primeira impressão. ISBN 978-85-61-257-99-6. Formato 30 caracteres por 20 linhas. Brasil, 2023. Produzido por Fundação Dorina Noel. Adaptação e diagramação Giovanna R. Davelli. Projeto gráfico Camila C. Moraes. Ilustrações Gustavo Campos. Ilustravo. Revisão Braille Regina Fátima Caldeira de Oliveira. Revisão Fonte Ampliada. Voluntários da FDNC. Impressão e acabamento gráfica da FDNC. Dados internacionais de catalogação na publicação CIP. Câmara Brasileira do Livro SP Brasil. Pinto, Pedro Xisto de Souza. Encantada, Pedro Xisto de Souza Pinto. Primeira edição. São Paulo, Fundação Dorina Noel, 2023. ISBN 978-85-61257-996. 1. Literatura Infanto-Juvenil. Primeiro, título. 23-180475. CDD 028.5. Índices para catálogo sistemático. 1. Literatura Infantil 028.5. 2. Literatura Infanto-Juvenil 028.5. Aline Graziele Benites, bibliotecária, CRB 1/3129. Produzido por Fundação Dorina Noel para Cegos. Rua Doutor Diogo de Faria, 558, Vila Clementino, CEP 04037-001, São Paulo SP. Telefone 11 5087-0999. www.fundacaldorina.org.br. De acordo com a letra D do inciso 1 do artigo 46 da Lei 9.610 de 1998, para uso exclusivo de pessoas com deficiência visual, proibido reproduzir e comercializar. Distribuição gratuita. Logos: PROAC ICMS, White Martins, Cult SP, Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, São Paulo, Governo do Estado, São Paulo, são todos.